Se Jesus nascesse hoje, ele usaria roupas de brechó, usaria roupas de grife ou talvez roupas de loja de departamento como C&A, Renner? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu postei um story recentemente perguntando sobre isso, o que as pessoas pensavam disso, e 75% das pessoas responderam que Jesus usaria roupas de brechó. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e mostrar porque eu acho que ele não usaria roupas de brechó e nem roupas de grife, mas lojas de departamento, uma coisa intermediária, uma coisa mediana. Por quê? O primeiro ponto que a gente precisa entender é: a vida de Jesus não é para a gente seguir ela à risca. Em qual sentido? Óbvio que Jesus é um exemplo de perfeição moral, é óbvio que Jesus é o Messias, é o Deus encarnado, não é esse o ponto. A questão é, Jesus era tudo isso, mas ele era um homem que nasceu numa cultura específica e veio num tempo específico. Então Jesus era judeu, e nós como cristãos hoje não precisamos repetir tudo que Jesus fazia como um judeu. Por quê? Ele veio para cumprir as promessas feitas para o povo prometido, que era judeu. Então esse é um ponto muito importante da gente pensar. Ele veio numa cultura. Não significa que hoje a gente tem que andar de burro, de andar com as sandálias, com o tipo de roupa que Jesus usava. Por quê? Porque ele nasceu naquela cultura. Existem coisas que são relativas ao seu tempo e contexto, e existem princípios que são absolutos e universais, aplicáveis a todas as pessoas, para todos os cristãos, no caso. Então isso a gente precisa diferenciar, isso é um ponto muito importante. Agora eu quero lembrar alguns textos que me levaram à conclusão de que Jesus não usaria roupas de brechó, por exemplo. Lá em João capítulo 12, Jesus ele é ungido por Maria por um óleo muito caro. E a Bíblia diz que lá aquele óleo custava, Judas reclama e fala que aquele óleo poderia ter sido vendido por 300 denários. Que seria, um denário era uma jornada de trabalho de uma pessoa, braçal naquela época. Então hoje, por exemplo, no nosso contexto aqui no Brasil, em 2026, uma empregada doméstica recebe em torno de R$ 150 por dia. Se a gente multiplicar isso por 300, que é um ano de trabalho, isso dá em torno de R$ 45 mil. Então pensa comigo, Jesus recebeu uma oferta de um óleo, ele foi ungido por um óleo que custava R$ 45 mil. E ele recriminou aqueles que recriminaram Maria. Ele não falou assim, não, de fato, a gente tem que dar isso para os pobres, porque esse foi o argumento de Judas e de outros discípulos. Esse dinheiro poderia ser revertido para abençoar os pobres. E Jesus fala, olha, os pobres vocês sempre terão para fazer o bem a eles, mas ela fez uma boa ação para comigo. O que Jesus percebeu ali? Ele percebeu que aquela oferta muito cara, aquele óleo muito caro, ele traria mais benefícios duradouros se fosse usado para ungí-lo naquele momento do que se fosse dado aos pobres. E ele não está falando que a gente não deve ajudar os pobres, não é isso. Ele falou com os discípulos, olha, vocês não vão morrer agora, eu vou morrer daqui a alguns dias, então vocês vão ter possibilidade de continuar fazendo bem aos pobres. Continuem, esse é o ponto. Não é que a gente não deve fazer bem aos pobres, é que para Jesus não importa só o preço. Para Jesus, o que importa é o contexto, o quanto aquilo ali vai atingir mais pessoas possível. Então, Jesus ele não está preocupado quanto custou essa Bíblia, ela é cara ou é barata, não é assim que as coisas fazem. Quanto custou esse relógio, não é assim que Jesus, aparentemente, pelo que ele viveu e ensinou, isso não é o ponto para Jesus. O ponto é o quanto isso vai atingir o máximo de pessoas possível. Então é assim que Jesus dá valor para as coisas. E aquele óleo, o exemplo dessa mulher, ele com certeza por ser onisciente e ser Deus, ele viu que ele ia trazer muito mais benefícios a longo prazo do que se fosse doado para os pobres naquele momento. Muitas pessoas talvez seriam satisfeitas a sua fome naquele momento, mas esses R$ 45 mil renderam muito mais vidas, de forma muito mais expressiva, que não só matar uma fome, que é importante, mas ele iria alimentar com a água viva milhões, bilhões de pessoas com aquele exemplo. Inclusive ele fala isso, aonde for pregado o evangelho, vai ser contado o exemplo dessa mulher para que sirva de testemunho. Então acho que Jesus não seria esse adepto da teologia da pobreza por causa disso,
Por quê? Porque para ele não tem a ver só com o preço das coisas e do quanto aquilo ali poderia ser usado em benefício, mas se aquilo ali pode trazer outros tipos de benefícios, inclusive espirituais, que são até mais elevados, são mais importantes do que benefícios materiais, que também são importantes, mas ele analisa as coisas dessa perspectiva. Então eu não acho que ele compraria só roupas em brechó ou dependeria só de doações por causa disso. Jesus ele tem uma mentalidade de equilíbrio, no meu entendimento, depois de vários anos estudando a Bíblia. E por que eu não acho também que ele usaria roupas de grife? Segundo ponto. Então, além de Jesus ter falado para a gente não acumular tesouro, lá em Mateus capítulo 6, 19, ele inspira Paulo a escrever essas palavras. 1 Timóteo 2,9, olha só. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Então aqui Paulo está falando sobre a modéstia cristã, que tem duas aplicações, que é a modéstia em não chamar atenção para o nosso corpo, em se cobrir minimamente para que as pessoas não que Cristo seja visto em nós e não o nosso corpo e chame a atenção de outras pessoas de forma sexual, por exemplo. Mas também a outra aplicação da modéstia é essa modéstia em ser modesto, em não usar roupas caras. Então acho que Jesus também não usaria roupas de grife, roupas que têm um custo elevado só por status. Existem roupas que têm uma qualidade muito alta, às vezes ela é até um pouco mais cara, mas que ela não tem aquele preço do status, que ela salta demais de uma roupa muito boa, mas por causa de status. Então eu não acho que Jesus usaria roupas de grife por isso também. Então eu acho que Jesus usaria roupas, por exemplo, que são vendidas em departamentos ou algumas outras lojas, que têm um melhor custo-benefício, porque Jesus ele traz esse equilíbrio. Esses dois pontos já chegaríamos a essa conclusão. Mas em 1 Timóteo 6, um pouquinho para frente de 1 Timóteo, ele fala algo importante também. Depois de condenar a avareza, depois de falar sobre o contentamento, sobre a moderação, a partir do verso 5, e no verso 11 ele fala, olha, tendo que comer e vestir, estejamos satisfeitos. Depois de falar isso, depois de dar um limite quantitativo, Paulo fala no verso 17, 1 Timóteo 6, 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então olha que interessante, Jesus critica a falta, critica essa mentalidade de escassez quando ele recebe uma oferta caríssima e vê que isso teria um melhor custo-benefício. Também ele critica o excesso para falar que a gente não deve utilizar roupas caras, por exemplo, mas ele instrui, ele inspira Paulo também a falar que Deus nos provê ricamente para nossa satisfação. Olha que interessante. Existe um lugar para a satisfação na vida cristã. Então, o lugar que eu chego com isso tudo, a média disso tudo, é o equilíbrio, é a moderação. Então, nós não precisamos usar roupas de brechó somente. Eu já comprei roupas de brechó, tem roupas muito boas, inclusive. E já usei algumas roupas, já ganhei, né? Como, por exemplo, essa camisa. Eu não sei o tipo de marca que essa camisa é, se ela é uma roupa de grife, se não é, mas foi um presente dado e é uma roupa de qualidade, que veste bem, e a gente honra as pessoas que nos dão presentes, né? Então Jesus ele traz esse equilíbrio. A gente pode usar a roupa às vezes que a gente ganhou de um presente, ou que às vezes ela é uma roupa com custo-benefício, um custo maior, mas que traga um bom benefício, mas a gente não precisa daquelas que têm preço alto só por status, por marca. Isso não faz sentido. Então Jesus, ele traz esse equilíbrio, mas também deixa uma margem para a satisfação. A satisfação de comprar uma roupa nova, de sentir o cheiro de uma roupa nova, de você estrear algo novo, isso traz satisfação e traz um toque para a nossa vida que já é muito difícil, a gente já tem muita dificuldade na nossa vida, é difícil sobreviver nesse mundo caído que a gente vive. Então, esse toque de satisfação que Jesus deixa, ele traz esse equilíbrio perfeito. Então, eu acho que Jesus usaria, se ele nascesse nos nossos dias, ele usaria roupas de departamento, roupas que têm um melhor custo-benefício. E você me conta o que você pensa sobre isso.
O que você acha que faz sentido à luz de tudo isso que eu falei? Comenta aqui. Vou falar um pouco mais de finanças agora, aqui no canal Saúde Integral, no meu Instagram, Bruno Saúde Integral. E porque eu estou escrevendo um livro sobre isso, o lançamento é dia 28 de abril desse ano, às 19 horas, lá na Praça da Liberdade, na Biblioteca Pública Estadual. Então você é o meu convidado também para aprender um pouco mais sobre esse assunto à luz da Bíblia, tá bom? Fica aguardando o seu comentário e a sua presença no dia do lançamento. Fique com Deus. Deus te abençoe.